Bem, pessoal, aqui eu sou o monitor de genética, Henrique Pedac, e na videoaula de hoje nós vamos fazer um challenge. Nós enviamos esse caso para vocês no e-mail de vocês já leram, já tentaram responder, e agora nós vamos fazer um comentário sobre o caso. Mas antes dele, nós vamos ler todo o caso novamente, para vocês se situarem e relembrarem os pontos principais. Então, você está no seu primeiro plantão noturno, após se formar e acaba de receber seu primeiro paciente. Uma senhora de 40 anos, parda, casada, que está se queixando de uma tosse produtiva. Como você aprendeu com ótimos professores, sabe que é essencial conhecer bem a história do paciente antes de dar um antibiótico, né? E chamar o próximo paciente. Então, descobriu que essa tosse a tem aperreado há cerca de 5 anos, sendo que piorava nos períodos de inverno e que de 2 anos para cá está pior ainda. Além disso, refere que toda vez que vem ao pronto-socorro, acaba sendo medicada com antibiótico, que tem melhora, mas logo depois volta tudo novamente. Esse longo tempo de infecção, de repetição, lhe deixou encucado, né? Você ficou pensando, será que tem algo a mais por trás? Levando a querer passar mais tempo com a senhora e perguntar ainda mais. Ela disse que teve uma infância normal, tirando uma sinusite que sempre lhe foi presente. Não fez cirurgias, negava tabagismo, negava alcoolismo, sem doenças na família semelhante. Depois você resolveu fazer um exame físico. Nele você observou que ela estava num estado regular, com mucosas úmidas e corada, a cianótica, ausência de hipocratismo digital, que é o baqueteamento digital, o IMC de 26,9 em sobrepeso, o aparelho respiratório teve um leve aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, um frêmito tóraco-vocal presente e som claro pulmonar presentes e simétricos. Na ausculta pulmonar, você identificou estertores crepitantes em terço superior direito. Esse é o raio-x da paciente. A gente percebe aqui que é um raio-x que tem a presença de algumas atelectasias pequenas, né? Atelectasias que seriam o colabamento de alguns alvéolos, né? Mas de modo geral vemos um tórax sem muitas condensações, sem grandes evidências de uma infecção pulmonar. Depois foi feita uma tomografia computadorizada de tórax do paciente. E nessa tomografia nós encontramos algumas alterações bem interessantes, que seria a presença de bronquiectasias, dilatações dos brônquios e da traqueia, né? Facilmente a gente percebe o tamanho grande desse brônquio, que se assemelha muito ao tamanho da traqueia. Um brônquio não é para ter o tamanho de uma traqueia, e se ele tem é porque ele está crescido, ele está alargado, a gente tem a chamada bronquiectasia. Então, a bronquiectasia está bem evidente, principalmente do lado direito da nossa paciente. Isso é um fator importante para a gente observar, para a gente pensar, porque bronquiectasias leva a um acúmulo de muco que propicia uma maior frequência de infecções respiratórias. Bem, então para a primeira pergunta, quais seriam suas principais hipóteses diagnósticas? A gente tem que buscar causas de tosse crônica. Temos que pensar em nosso leque de estudo que doenças levam o paciente a ter uma tosse crônica. E disso a gente pode citar algumas, como a pneumonia. A pessoa pode estar tendo realmente uma pneumonia de repetição, várias pneumonias ao longo do tempo. Pode ser um caso de tuberculose? Pode, tuberculose leva a tosse crônica. Um caso de linfoma também, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, pode sim, mas normalmente é mais ligado quando o paciente é grande tabagista. Pode ser infecções secundárias à AIDS? Sim, pode ser. E é claro, a gente que está na monitoria de genética não pode esquecer da fibrose cística. A segunda pergunta. Quando você chamou o enfermeiro para solicitar o raio-x, viu que o nome dela era Viviane.
Daí, como um déjà vu, lembrou de todas as aulas de genéticas. Para o caso acima, então, você solicitaria algum exame? Por quê? Que exame seria interessante solicitar pensando nessa base genética? A gente pensaria no teste do suor. Seria a primeira escolha pensando numa doença genética, pois ele tem alta especificidade para essa doença por identificar o excesso de íons sendo secretado, o que leva a uma secreção maior viscosidade que a fisiológica. Desse modo, o exame pode nos ajudar muito no diagnóstico. A terceira pergunta. Sabendo que a quantificação de íons cloreto no suor, isso é, o teste do suor feito na paciente deu 39, 40 e 38, foram 3 exames, você aumentaria ou diminuiria as chances de alguma doença? Então, pensando nisso, pensando na fibrose cística, a gente teria que saber a referência do teste do suor, que normalmente o referencial máximo de normalidade é cerca de 40 miliequivalentes por litro. Então, se a paciente está na borda superior, ela não ultrapassou os 40, ela deu até 40. Isso quer dizer que a gente não estaria fortificando as chances de ser fibrose cística. Na verdade, a gente estaria diminuindo as chances. Porque o teste do suor é extremamente específico. Então, a presença dele indica fortemente que deve ser fibrose cística. Mas a ausência dele não pode ser caráter total de exclusão. A quarta pergunta. Essa doença que você falou na questão 3 é causada por quê? Pelo quê? No que ela altera a fisiologia humana? Qual o seu padrão de herança? Então, a fibrose cística é uma doença autossômica recessiva causada por uma mutação no cromossomo 7, no braço longo do cromossomo 7, especificamente no gene CFTR, que codifica uma proteína transmembrana que transporta cloreto. Então, é uma proteína que atravessa de um lado ao outro da membrana e ela é capaz de fazer o transporte de cloreto. Esse transporte defeituoso leva a mudanças nos eletrólitos, mudanças de distúrbios eletrolíticas em diversos ambientes, que é o intracelular e no extracelular, de diversas substâncias secretadas no nosso corpo. Então, essa proteína é especialmente presente no pâncreas, nas glândulas sudoríparas e nos pneumócitos. Então, por isso que a sintomatologia de um paciente com fibrose cística é caracterizado principalmente pela deficiência dessas 3 áreas. Então, do pâncreas, seria do todo o trato gastrointestinal, das glândulas sudoríparas, que daí vem o teste do suor, e dos pneumócitos, que daí vem o caso da nossa paciente com essa história de tosse crônica, com essas possíveis infecções de repetição. Então, a tríade que a gente deve pensar na sintomatologia se baseia em saber que órgãos muito acometidos são os pâncreas, a glândula sudorípara e os pneumócitos. Para a gente ver um pouquinho uma imagem que é explicativa sobre como ocorre essa doença, a gente tem o quê? Esta proteína aqui seria a nossa proteína transmembrana, certo? E dependendo de onde ocorre a alteração, isso é, se a gente diz que o paciente tem uma mutação no gene que leva a uma ausência da síntese, um problema grave, que leva a uma ausência total da síntese desta proteína, nós dizemos que tem a classe 1. Se, por exemplo, a proteína acaba não funcionando, ela é sintetizada, ela é produzida, mas ela não funciona, a gente diz que é desta classe. Então, ao depender de quão efetivo é não funcionamento da mutação, a gente vai saber de qual classe pertence. Mas isso é uma informação mais aprofundada. Então, a gente vê aqui
nesse esquema aqui de uma forma mais fácil para entender a presença do muco. Aqui na imagem 1, nós temos a proteína transmembrana funcionando normalmente, possibilitando a passagem de cloreto de água. Já na 2, o não funcionamento dificulta o transporte de cloreto. Esse não transporte de cloreto acaba levando a um distúrbio eletrolítico que vai fazer com que menos água vá ao meio extracelular, onde já está sendo produzido por outras proteínas e transportado por outras proteínas, substâncias que vão formar o muco. Então o muco acaba indo, só que não vai água. Então o muco sem água fica cada vez mais espesso, né? E um muco espesso é um local muito propício para o desenvolvimento de infecções. É um meio maravilhoso de cultura para bactérias. E é daí que vem a fisiopatologia da fibrose cística. Um adendo para vocês, né? Além daquela classificação, a gente pode classificar em 2 tipos a fibrose cística de uma forma mais simplificada, que seria o típico, que ocorre em 98% dos casos e que tem valor alterado de íons cloretos no teste do suor. E os atípicos, que dão valores limítrofes, que foi o caso da nossa paciente, para o teste do suor, sendo apenas diagnosticado com os exames de mutação, né? Acredita-se que, na verdade, que não sejam apenas 2% de atípicos, né? Por quê? Normalmente o que ocorre é que quando o valor do teste do suor dá negativo, dá abaixo de 40, a gente costuma excluir de uma vez a possibilidade de fibrose cística. Mas, na verdade, isso seria um subdiagnóstico, porque como a gente vê nesse caso, essa paciente ela tem fibrose cística, ela tem uma das mais de 1.600 mutações conhecidas, só que ela tem um teste do suor negativo. Então, a gente tem que entender que, mesmo com o teste do suor negativo, se a história clínica ainda estiver indicando o pensamento da fibrose cística, a gente não deve desistir desta hipótese. A clínica é soberana. Então, se a clínica está indicando algo, se um exame está indicando que não é, a gente não pode desistir com ele, porque a clínica ela tem que nos dar energia suficiente para ir atrás do que a gente acredita. Bem, pessoal, esse foi o comentário do Challenge 1. Espero que tenham gostado. Embaixo tem algumas referências na descrição com mais assuntos e mais coisas para vocês aprofundarem. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários. E até o próximo Challenge.